Então hoje a gente vai falar sobre Levítico, capítulo 26, né? É um capítulo tranquilo, a gente já tá na reta final, né? Hoje é a penúltima aula, na quinta-feira é a última aula, sexta-feira vai ser uma aula especial que eu vou tirar só dúvidas ali, né? Já estão me mandando as dúvidas, mas por enquanto eu só recebi 3 dúvidas, gente. Quem tiver dúvidas sobre o livro de Levítico, me manda, que agora é a hora, viu? Porque segunda a gente vai começar o livro de Números, viu? E é normal ter dúvida com relação ao livro de Levítico. É um dos livros mais complexos que a Bíblia tem. Então, é normal, não tem problema. Vocês me mandam, mesmo que a gente já tenha falado, vocês não entenderam, eu falei, não entendeu direito, me manda, que eu vou repassar isso na sexta-feira. Vai ser uma aula muito dinâmica, entende? Eu não vou fazer a leitura da Bíblia na sexta-feira, eu vou responder as perguntas e vou indicar onde está na Bíblia. Aí a pessoa vai poder consultar na Bíblia e conferir o que eu estou falando. Mas eu quero fazer uma aula bem dinâmica para responder as perguntas realmente, sabe? Então, quem tiver dúvida sobre o livro de Levítico, me manda, gente, porque é a oportunidade, sexta-feira, porque segunda-feira a gente vai falar de outro livro, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre o capítulo 26. É um capítulo simples, tá? É um capítulo fácil. A gente vai ver que Deus vai falar, né? Deus já falou muita coisa, né? O que esse povo tinha que fazer, o que esse povo não tinha que fazer. A gente lembra que o livro de Levítico, né, ao todo foi isso, né? Eu sou um Deus que escolhi vocês como um povo separado, né? Como um povo santo, um povo meu. E eu sou um Deus santo, então meu povo tem que ser um povo santo. Então, a gente viu que ao longo do livro de Levítico, Deus vem ensinando esse povo a ser santo. Como que esse povo se santificava, né? Nessa época a gente já falou muito sobre isso, a santificação não era como nós temos hoje, nossa santificação hoje é de dentro para fora, mas esse povo não podia ter isso, né? Porque ainda não havia o sacrifício de Cristo, então a santificação deles era de fora para dentro. Então Deus, assim, faz uma cartilha para eles, né? Ensinando o passo a passo do que eles têm que fazer para se santificarem. E era muito complexo, né? A gente viu que era muito difícil, era muita coisa mesmo. Então agora no capítulo 26, o que Deus vai fazer? Deus vai falar o quê? Gente, me obedeçam em tudo que eu falei. Pode parecer chato, é muita regra, né? É muita coisa, né? E realmente a gente lembra que era muita regra. Quão difícil que era antes, né? A comunhão com Deus, né? Do que Cristo nos livrou. Cristo nos livrou de tudo isso aí, né? Imagina, para cada coisa se exige um sacrifício diferente, né? Em Cristo hoje nós temos o sacrifício perfeito, o sacrifício completo. Mas aqui nesse livro a gente estudou que cada coisa exige um sacrifício diferente. A gente viu que aqueles sacrifícios eram tão frágil, porque era um sangue de um boi, de um bode, né? Era um sangue de um animal. E aquilo era tão frágil, né, que qualquer natureza, qualquer coisa que revelasse a natureza humana, aquilo se perdia e o pecado era revelado, né? Então havia essa problemática. E Deus deu muitas regras para esse povo, realmente precisava muitas regras. Por quê? Porque a santificação deles nunca ia ser de dentro para fora. Tudo isso que eles faziam, todas essas leis, todas essas normas, nada trazia para eles a consciência do pecado. Então, eles não tinham como nós temos hoje no Espírito Santo a consciência do que é certo e do que é errado. Hoje o Espírito Santo mesmo nos mostra essa consciência, né, de pecado. E eles não tinham. Então, eles faziam tudo isso, mas a consciência do pecado não vinha. Então, eles não tinham a consciência do pecado. E o que acontece? Hoje, a gente tendo a consciência do pecado, se a pessoa não entende direito a Bíblia, a pessoa vai achar a Bíblia pesada. A pessoa vai achar, é muita regra, é muita exigência, né? Deus exige muita coisa. Mas não, Deus não exige muita coisa. Não. E outra coisa, né? Foi o que eu falei em uma aula. Quando é feito com amor, nada é penoso. Pelo contrário, quando a gente conhece o verdadeiro evangelho, a gente percebe que o que antes era pesado começa a se tornar leve, porque Deus divide com a gente o nosso fardo, né? Então, é diferente você servir alguém por obrigação e você servir alguém por amor, né? Eu dei até o exemplo de uma mulher, né, que havia se casado e o marido dela era muito severo e dava uma lista do que ela tinha que fazer, né? E ela fazia aquilo sem amor nenhum, ela fazia aquilo indignada, era muito pesado para ela aquilo, não tinha amor nenhum em fazer tudo aquilo de coisas. E o homem morreu, esse marido dela, né, severo, morreu. De repente ela casou com um outro marido que era tão bom para ela, um marido tão maravilhoso. E ela, determinado dia, foi limpar a casa e caiu uma folha, ela foi pegar e era essa folha desse outro marido dela que tinha essa relação de coisas. E ela viu e fazia tudo aquilo que estava escrito ali. Ela fazia para o novo marido e fazia muito mais.
além do que ele havia pedido, ela fazia além. E não pesava. Por quê? Porque ela fazia por amor. Ela fazia com amor. Então, quando a gente faz com amor, não há peso, não há carga, né? Então, o problema é que as pessoas às vezes não entendem isso, né? Então, parece pesado. E é sobre isso que vai falar aqui no capítulo 26. Então, Deus vai falar para esse povo tomar cuidado. Porque senão, imagina, hoje às vezes a pessoa sem ter entendimento do que realmente a Bíblia se trata, às vezes ela pensa, né, que são muitas regras, mas não são, gente, é muito simples, é muito... E outra, o Espírito Santo te muda, te modifica, sua mente muda, não é penoso, não é difícil, de repente, quando você vê, você mudou, é um outro ser, uma nova criatura, né? Então não é pesado, não é penoso. Mas nessa época esse povo não tinha isso, não tinha Espírito Santo trabalhando dentro deles, eles não renasciam, né? Porque o que é renascer, né? O renascimento do homem, que Deus tanto fala, é o que, né? Como que a gente nasce, né? A gente não nasce pelos pés, né? A gente nasce com a cabeça, né? A cabeça é que sai primeiro no nascimento. Então, o novo nascimento é o quê? É uma nova cabeça. É ter uma nova mente, né? Que mente? A mente de Cristo, né? Então é isso, mas esse povo não tinha como ter uma nova cabeça, porque ainda não tinha Cristo, né? Não tinha o sacrifício de Cristo ainda. Então como que eles iam ter a mente de Cristo se Cristo ainda não havia feito o sacrifício? Então era complicado, era difícil. Por isso que tinha tanta lei para esse povo. Por isso que parecia algo tão complexo. A gente pensa assim, que absurdo, a mulher na menstruação não podia, né, ter comunhão com Deus. O homem, né, quando emitia o sêmen, não podia ter comunhão com Deus, né? A pessoa quando comia carne de porco, né, não podia ter comunhão com Deus. A pessoa tinha um contato ali com a morte, não podia ter comunhão com Deus, né? Então a gente pensa que era muita regra. Mas realmente, gente, precisava de muita regra, porque não era uma mudança de dentro para fora, era uma mudança de fora para dentro. Então, realmente, era mais difícil, né? Era muito mais difícil para esse povo mudar do que hoje pra gente. Hoje pra gente é muito mais fácil. Então, por isso que tem tantas leis, né? Por isso que existiu esse monte de lei aqui. Então, agora, Deus se precavê no capítulo 26. Por quê? Porque esse monte de lei pode parecer chata. Pode parecer chata para esse povo e esse povo pode querer não cumprir. Então, pode parecer que Deus está exigindo muito desse povo, né? Então, esse povo vai falar para Deus, é muita regra, é muita coisa, não quero cumprir a paz, boa noite, Cláudia, amém. É muita coisa, não quero cumprir isso não. Então, Deus agora faz um alerta a esse povo. Se vocês me obedecerem tudo que eu falei, confiarem em mim, confiarem que eu sei o que é certo, confiarem que eu sei o que é errado, e confiarem que eu sou a verdadeira justiça, que tudo que eu der é justo, que é certo, que há um propósito ali, que está tudo certo, que é cabível aquilo, então vocês vão ser abençoados, vocês vão receber muitas bênçãos. Então Deus vai falar isso nesse capítulo 26, para incentivar esse povo a cumprir as leis dele, né? Porque senão ia parecer chato, né? Para esse povo, imagina, esse povo não tinha mudança de mente. Esse monte de lei não trazia renovação de mente para esse povo, né? E havia essa questão de ter uma renovação de mente. Esse povo não tinha. Então, Deus agora traz esse alerta. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter bênçãos. Se vocês não me obedecerem, vocês vão ter maldições. Então, é isso que Deus vai fazer. Esse alerta para esse povo agora. Então, diz assim no versículo 1, né? Capítulo 26, versículo 1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus aqui repete o que ele já havia falado antes, né? Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Eu escolhi vocês para serem o meu povo, e eu quero ser o Deus de vocês, mas eu sou ciumento. Eu quero que vocês somente sirvam a mim. Eu não aceito que vocês tenham outros deuses, porque eu sou ciumento. Então eu quero que vocês sejam só meus, né? É isso que Deus diz aqui. Então não inventem, né, de criar outros ídolos, outros deuses, né? A gente lembra que esse povo vinha do Egito, né? Esse povo era acostumado a ter Deus, um Deus palpável ali, né? Então eles entendiam que para eles terem um Deus com eles tinham que ver aquilo na mão. Então essa é a questão. Agora surgiu um Deus invisível que eles não veem. E eles precisam crer. É essa a questão. Eles não vão ver, mas tem que crer.
É fé. E aí é a questão para esse povo, porque eles são habituados a verem, né? Eles viam deuses lá no Egito e eles precisavam ver. E Deus está querendo ensinar esse povo, não, vocês não têm que me ver, porque vocês não entendem, vocês não aguentariam ver a minha glória, porque vocês são impuros. Vocês estão muito longe da minha santidade. Então, se eu realmente me apresentasse a vocês, eu fulminaria vocês, vocês seriam destruídos. Então, vocês têm que entender isso. Eu sou tão santo, mas tão santo, ao ponto de vocês não poderem me ver nessa carne corrupta que vocês têm. Mas eles não entendiam isso. Eles entendiam que era bom ver, né? Então, eles faziam aquelas esculturas, aquelas coisas, né? E Deus estava tentando ensinar esse povo que não. Que não é que Deus não tenha, né, um aspecto, mas Deus é tão santo, mas tão puro, que é impossível um humano, na sua corrupção, conseguir ver realmente a glória de Deus e não ser destruído. Era isso que Deus estava querendo mostrar para aquele povo ali, né? Então, no versículo 2, Deus continua já falando o que havia dito, né? Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou Deus, né? Então vocês devem guardar o meu sábado. A gente lembra o que eram os sábados, né? Aqui Deus não está falando só do sábado semanal, não. Deus está falando de todos os shabás, né? A gente estudou sobre as festas, né? Todas as festas solenes, né? Eram 7 festas ali, a gente estudou sobre isso. E Deus está falando sobre todas elas aqui. Não é só sobre os sábados semanais que devem guardar. Eles deviam guardar todos os shabás, todos os descansos solenes, né? Todos os descansos sagrados, né? Porque cada descanso sagrado significava algo, né? Com Deus ali. Então, eles deviam guardar cada um deles. A gente já viu o significado de cada um deles, né? Cada festa, né? Incluindo o sábado semanal, que era uma festa, a gente já estudou. Cada festa, né? Ali, israelita, significava algo, né? Com Deus. Então, eles deveriam guardar, deveriam ter isso no coração e deveriam cumprir com alegria, né? A paz, boa noite, Nicolas. Então, eles deviam cumprir, né? Tudo isso. E reverenciareis o meu santuário, ou seja, vocês não devem profanar o meu templo. Vocês entendam que o meu templo é santo, né? Porque o que acontece? Lá no templo do egípcio, eles não estavam nem aí, eles entravam e às vezes profanavam. Eu contei até para vocês, né, uma das últimas aulas que a gente teve, esse povo, por exemplo, né, eles não conseguiam tal coisa com o Deus deles, eles tinham orado lá para um Deus, não conseguiram, colocavam aquela estátua de ponta cabeça, afundavam a cabeça da estátua na água, afundavam a cabeça da estátua na terra. Então eles faziam isso em sinal de desalegria, de raiva ali, né, com aquele Deus, né, e Deus está falando, não, respeitem o meu santuário. Eu sou diferente, né? Eu sou diferente. Eu sou Deus, né? Então, no versículo 3 diz, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, né? Então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo. E a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto, né? Então, se vocês andarem nas minhas leis, cumprirem direitinho o que eu falei, né? Tudo aquilo que vocês viram, né? Todo aquele sacrifício, né? Todos aqueles sacrifícios certinho que tem, né? Os obrigatórios, tinham sacrifícios que eram voluntários. Mas se vocês oferecerem todas aquelas ofertas obrigatórias, sacrifícios ali, se vocês cumprirem toda a lei que eu dei para Moisés, gente, a gente já falou sobre isso. A lei não são só os 10 mandamentos, não, viu? Tem gente hoje que acha que cumprir a lei é cumprir os 10 mandamentos. Gente, a lei inteira eram mais de 500 ordens. A gente já estudou isso. Então, quer cumprir a lei, tem que cumprir a lei toda, né? Não é só os 10 mandamentos. A lei inteira são mais de 500 ordens, mais de 500 ordenamentos, né? Que se resumem ali aos 10 mandamentos, mas tem muita coisa ali repassada, né? Então, se vocês andarem os meus estatutos, seguirem a minha lei, né? Guardarem os meus mandamentos, né? Guardarem todos os meus preceitos, tudo aquilo que eu digo, né? E se vocês cumprirem o que eu falo, então sim, aí vocês vão receber as chuvas ao seu tempo. E a terra dará a sua messe, né? Então, eu vou mandar a chuva no tempo certo, que a chuva tem que vir, né? E vocês vão conseguir ter ali aquela plantação que vocês fizeram, aquela semente que vocês colocaram
naquele campo, né, vai ser frutífera, né? Então vocês vão poder ter uma boa colheita, né? Então vocês vão semear naquele campo, eu vou mandar chuva no tempo certo e a colheita de vocês vai ser abundante se vocês me obedecerem, né? E a árvore do campo o seu fruto. Então tudo vai dar certo, né? Vocês vão sempre prosperar se vocês me obedecerem. Então no versículo 5 continua: as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear nos campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Então vocês vão ser tão prósperos, mas tão prósperos, que vocês vão estar fazendo a colheita de uma coisa e já vai estar a outra também para ser colhida. Aí a outra, vocês ainda estão colhendo, vocês já vão estar semeando. É muita fartura, vocês vão ter muita fartura se vocês me obedecerem. Então no versículo 6 Deus continua, né? Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Eu vou dar paz para vocês, né? Vocês não vão ter medo de guerra, vocês não vão ter medo, né? Nessa época era muito comum a pessoa invadia nações, né? Então eram várias nações ali, vinha uma nação poderosa, né? Forte no exército, invadia outra nação, tomava aquela nação e tomava aquele território. Então era muito constante guerras, né? Porque um invadia ali o território do outro, ia conquistando territórios, né? Então a pessoa ia lá, ia conquistando o território do outro e tomava para ele. Aquilo que ele conseguiu ganhar na guerra, ele tomava para ele. E era muito comum. E aqui Deus está falando, mas eu vou dar paz para vocês. Isso não vai acontecer com vocês se vocês me obedecerem, né? Vocês vão poder dormir em paz, sem ter medo de vir uma arapuca e alguém querendo tomar a terra de vocês, alguém querendo roubar, querendo pegar vocês como escravos, servos, né? Porque era comum também, eles invadiam a nação, né? E eles tomavam alguns daquela nação mais frágeis, né? Ou dependendo do exército, tomava até os mais fortes, né? Como não tinha chance de haver uma rebelião ali, então tomava todo mundo e fazia todo mundo de servo, né? Então aqui Deus fala, vocês vão poder dormir em paz, né? E não haverá nada que perturbe vocês vão ficar tranquilos. Farei cessar os animais nocivos da terra, né? Então, esses animais, né, que às vezes invadem, nessa época era comum, a gente vai ver mais pra frente na Bíblia que isso acontecia. Às vezes, né, havia ali algumas nações, não todas, né, havia ali um portão ali, né, tinha um fechamento, uma proteção da cidade, né, porque tinha muitos animais selvagens, né, e esses animais às vezes invadiam o território ali e matavam pessoas. O leão vinha e invadia a cidade e matava alguém. A gente vai ver isso mais pra frente, né, a gente vai ver alguns até lutaram, né, com leões e tal, assim, era comum. Você estava andando e viu um leão, era algo normal. Então Deus está falando que não, que faria esse povo ter paz e esses animais selvagens não perturbariam eles, né? E aqui continua, e pela vossa terra não passará espada, né? Então não vai haver morte na terra de vocês, se vocês me obedecerem. Então no versículo 7 continua, perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Gente, é incrível. Vocês vão perseguir o inimigo de vocês e eles vão cair, eles vão ser mortos, né? Vão cair ali, mortos diante de vocês, né? A gente vai ver o propósito de tudo aqui, né? Deus falar que Deus guerreia por eles, né? Deus batalha por esse povo. E a gente vai ver isso ao longo da Bíblia, é extraordinário. A gente vai ver, assim, guerras que foram vencidas, gente, de uma forma extraordinária. Deus fazia cair fogo em cima do outro exército. O outro exército se confundia e se matava. E tudo isso foi o quê? Foi Deus guerreando para esse povo. Esse povo não precisava erguer a mão para matar ninguém, porque Deus guerreava por eles, né? E é isso que Deus está querendo dizer aqui. Se vocês confiarem em mim, se vocês me obedecerem, ouvirem a minha palavra, entenderem de uma vez por todas que eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei o que é melhor para vocês. Se vocês fizerem isso, eu garanto que eu vou batalhar por vocês, né? Eu vou guerrear por vocês. Aí no versículo 8 continua, 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vocês perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós, né? Então, são 100 pessoas, 100 inimigos vão vir contra 5. São 5 pessoas contra 100.
E esses 100 vão fugir. E os 5 vão conseguir matar esses 100. É isso que Deus está falando. E a gente vai ver isso, gente, com o Gideão. É incrível. A gente vai ver isso mais pra frente na Bíblia. E realmente, Deus guerreia. Deus entra na batalha, né? Deus entra na batalha pelo seu povo. É extraordinário a gente vê isso, né? E é de uma forma poderosa, não é pela mão humana, mas é de uma forma extraordinária mesmo. E é o que Deus está falando aqui, que a gente vai ver mais pra frente, né? 5 de vocês vão poder lutar contra 100. Ao invés dos 100 virem fervorosos, eles vão fugir de vocês e vocês vão matar. 5 vão matar 100. 100 vão matar 10 mil. 10 mil pessoas, ao invés de virem, né, e ferirem esses 100. Não, os 100 é que vão matar os 10 mil. Gente, tem uma passagem extraordinária que eu acho linda, do filho de Saul. É muito linda, muito extraordinária. E é sobre isso. É ele e um servo só. E ele vai ali atrás dos inimigos. E, gente, ele subindo na montanha e vai vencendo ali, porque ele creu. E Deus entrou por ele, Deus guerreou por ele, Deus mandou terremoto, Deus manda um monte de coisa que o inimigo fica tonto e o próprio inimigo cai sozinho, né? O inimigo fica perturbado. É extraordinário. Aí no versículo 9, Deus continua falando sobre as bênçãos de quem obedecer a ele, né? E Deus então continua, ó, para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês, né? Então eu vou confirmar a minha aliança com vocês e vocês vão ser muito prósperos, vocês vão engrandecer muito, vocês vão crescer muito, vão ter muitos filhos, né? Vocês vão ser um povo muito grande e vão ser conhecidos pelo meu nome, né? Todos vão saber que eu sou o povo eu sou o Deus de vocês, né? Vocês são o meu povo. Então no versículo 10 continua: as colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora, né, o trigo velho, para ter onde estocar o trigo novo. Então vai ser tanta prosperidade, né, que vai sobrar, então eles vão ter que doar aquele trigo velho, né? Na Bíblia fala em jogar fora, mas é claro que não, né? Mas ia doar, mas parece meio até exagerado, né? Uma forma exagerada, mas Deus está querendo dizer que vai abençoar grandemente aquele povo, né? Então no versículo 11 continua: porém o meu tabernáculo no meio de vocês e a minha alma não vos aborrecerá. Aqui quando fala aborrecerá é no mesmo sentido de Jacó a Lia. A gente lembra, né, que na palavra de Deus, na Bíblia diz, né, ele também fala isso sobre Deus, né, com relação a Jacó e Esaú, né, que Deus amou a Jacó e aborreceu, né, a Esaú. E fala com relação a isso também com Raquel e Lia, né, que Jacó amou a Raquel e aborreceu a Lia, né. Como eu já disse, a questão que a gente tem quando a gente estuda a Bíblia, né, é que no hebraico, o hebraico é uma língua um pouco pobre em palavras. Então, uma só palavra equivale a um monte de coisas na nossa tradução. Então, é pobre de palavras. Pra gente ter ideia, são coisas diferentes. Por exemplo, uma palavra que pode ser maldição, também pode ser bênção, a mesma palavra. Então, é um idioma pobre, né? Não tem tantas palavras assim para tentar descrever, né? Então, essa é a confusão das traduções. Às vezes a gente pega uma Bíblia e vê a tradução tão diferente uma da outra, né? É isso, é essa questão, né? Então, aqui em aborrecer, o que quer dizer esse aborrecer? Quer dizer amar menos. Quer dizer amar um pouco menos. Então quer dizer que Jacó amava mais a Raquel e amava menos a Lia. Jacó não odiava a Lia, mas ele amava menos a Lia, né? E a mesma coisa Jacó e Esaú. Deus amou mais a Jacó e amou menos a Esaú. Não quer dizer que Deus odiava Esaú ou que foi predestinado. A gente estudou isso, né? Quando a gente falou sobre Jacó e Esaú, né? Que a gente falou sobre predestinação, né? Então aqui é o mesmo sentido. Deus está falando, ó, eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês, eu vou morar no meio de vocês, né? E a minha alma, né? Às vezes Deus usa termos para falar com o homem que não significa necessariamente que Deus tem aquilo, né? Igual, por exemplo, Deus às vezes fala pro homem,
eu me arrependi, eu vou me arrepender, né? Não é que Deus tem aquele sentimento, né? Não é que Deus tem aquilo, mas Deus fala na linguagem que o homem entenda o que está acontecendo. A gente já falou sobre isso também, né? Então, quando Deus quer dar uma mensagem para alguém, Ele não vai dar uma mensagem para alguém que a pessoa não vai conseguir entender o que Ele está falando. Então, quando Deus fala, Ele fala usando o que a pessoa vai entender, né? A gente estudou isso com Jonas, né? No livro de Jonas a gente falou sobre isso, que tiraram sortes ali, né? Os marinheiros eram todos pagãos, tiraram sortes aos deuses dele. E o que aconteceu? O Deus único veio e respondeu por meio daquelas sortes, né? Por quê? Porque era o que aquele povo entendia. Então Deus quer dar uma mensagem e Ele vai dar essa mensagem de acordo com o que a gente entenda. Então, às vezes, essa é a questão, né? Quando a gente for estudar a Bíblia, a gente tem que ter isso em mente. Quando Deus fala, né? Ele fala de uma forma que o homem vai entender o que ele está falando. Mas não necessariamente seja que Deus tenha aquilo, entende? Mas para tentar explicar o que Deus quer, ele usa um sentimento humano para o homem entender, né? O que Deus está falando, senão o homem não ia entender. Então, Deus nunca vai dar uma mensagem que a gente não consiga compreender o que ele está falando. Deus quer ser entendido. Né? Então, essa é a questão. Então, aqui Deus fala, eu vou morar, né, no meio de vocês. Meu tabernáculo vai estar entre vocês, né? E a minha alma, né, aqui Deus fala a minha alma, mas Deus está querendo dizer, eu não vou abandonar vocês jamais. Eu não vou deixar de amar vocês. Se, a gente lembra que aqui são as bênçãos da obediência. Se vocês me obedecerem. Então, há uma condição aqui. Deus vai fazer tudo isso, vai, se obedecerem as palavras de Deus, né? Os juízos de Deus, né? Não só as palavras, mas os juízos. A gente já vai ver, daqui a pouco eu vou falar qual a diferença entre juízo e justiça, né? Então, a gente tem que entender tudo isso. A gente tem que obedecer às leis, tudo. A gente tem que andar ali nas ordens de Deus. Então, no versículo 12 continua, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Que bonito, né? Deus andava ali entre o povo, aquele tabernáculo significava que Deus estava ali. Então, Deus estava andando ali entre aquele povo, Deus estava ali no meio daquele povo, né? Que extraordinário. E vocês vão ser o meu Deus, né? Mas agora, gente, é muito mais extraordinário do que eles tiveram, a gente tem hoje, viu? Então eu não tenho inveja deles, porque eles tinham um tabernáculo onde Deus estava. E nós hoje somos o tabernáculo. Deus hoje está dentro de nós. Então eu não tenho inveja deles. A gente hoje tem algo que eles não tiveram, né? Então no versículo 12 continua, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Aqui Deus vai finalizar, né, as bênçãos da obediência, tentando lembrar esse povo de onde eles foram tirados. Então Deus vai tentar trazer a memória desse povo, de onde eles foram resgatados, que lá não era bom. Que a nossa mente, né, foi o que a gente já falou em uma aula, a nossa mente engana a gente, a nossa memória engana a gente. A gente tem mania de querer guardar aquilo que foi bom como memória. Aí quando hoje a gente vive algo mal, a gente busca uma memória boa lá atrás e quer voltar para aquilo, né? Mas a nossa memória nos engana. E aqui Deus vai falar sobre isso. Deus diz no versículo 13, olha, eu sou o Deus de vocês. E eu tirei vocês lá da terra do Egito, vocês lembram? Para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu quebrei a vara da opressão que estava sobre vocês, né? Eu quebrei todo aquele peso, todo aquele fardo que estava sobre vocês. E eu fiz hoje vocês andarem assim, de cabeça erguida, sem vergonha. Eu tirei vocês da vergonha e da humilhação que vocês viviam. E hoje vocês estão de cabeça erguida por minha causa. Não se esqueçam disso, né? Então é isso que Deus está querendo fazer. Deus está querendo fazer esse povo lembrar de onde foi que eles foram tirados. Porque a gente tem a facilidade de esquecer de onde a gente foi tirado. E às vezes a gente quer voltar para lá achando que lá era bom, né? Mas não era. Não era. Mas a gente não tem essa facilidade de lembrar que não era, né? E Deus está falando aqui, não era bom. Então agora vão vir os castigos, as maldições, né? Pela desobediência. Então Deus já falou tudo de bom que ia receber, vocês vão ser obedientes para mim, então eu vou fazer tudo isso. Porém, se vocês não me obedecerem, eu vou dar isso para vocês, né? Então a gente lembra, a gente já estudou ao longo até do livro de Levítico, mas a gente já falou, né? O foco de Deus nunca foi sacrifício. O foco de Deus nunca foi, né, nada assim, de cargo para o ser humano. O foco de Deus sempre foi a obediência.
sempre foi a obediência. A gente vai ver isso mais pra frente com Saul, né? A gente já viu no Novo Testamento sobre isso também. Mais importante do que o sacrifício é a obediência. De nada adianta um sacrifício sem obediência, né? Então, mais adianta uma obediência do que um sacrifício sem obediência. Deus prefere 1000 vezes a obediência. O que vai acontecer mais pra frente, a gente vai ver com Saul, né? Ia ter uma grande batalha, Saul morrendo de medo, Samuel demorando para oferecer o sacrifício. E Samuel falou, me espera que eu vou oferecer o sacrifício. E Saul foi e ele mesmo ofereceu o sacrifício. E a gente já estudou que só pode oferecer sacrifício quem é sacerdote, né? A gente viu isso no livro de Levítico. Então a gente já sabe sobre isso. E Saul vai. Saul era um benjamita. Nem levita Saul não era. Saul era um benjamita, da tribo de Benjamim. E Saul ofereceu sacrifício. E quando Samuel chega, a primeira coisa que Samuel fala assim, Saul, ele falou, não, mas eu precisava mandar um sacrifício, porque eles estão vindo, a guerra vai começar, e Deus precisava do sacrifício. E Samuel falou, Saul, para Deus é mais importante a obediência. Deus preferia que você tivesse obedecido, ainda que eles tivessem chegado aqui, Deus estaria com você e ia guerrear com você, porque você obedeceu a Deus, ainda que não tenha sido oferecido o sacrifício. Mas você foi e preferiu dar sacrifícios, porém sem obediência, e de nada adianta, né? Então a gente vai ver isso mais pra frente. Eu divaguei aqui agora, amém. Aí no versículo 14, então, diz sobre isso, né? Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, né? Agora vem a paulada. É triste a paulada. E a gente vai ver que vai se cumprir, que a gente é muito triste. Muito triste, coisas absurdas. A gente vai ver e se cumpriram. Coisas absurdas que se cumpriram. Então, no versículo 15 diz, né? Mas se vocês rejeitarem as minhas leis, rejeitarem as minhas ordens, tudo que eu digo, o que é para fazer, o que não é para fazer, se vocês rejeitarem, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, gente. Aqui significa aborrecer, foi o que eu falei, né? O termo em hebraico, ele tem várias traduções. O aborrecer lá de cima, a gente viu que era amar menos, né? Esse aborrecer, né? Amar menos, lá em cima, abandonar, né? Esse aborrecer tem um outro significado. A paz, Maria Daniel, amém, amém, glória a Deus, que bom, Deus abençoe. Então, aqui é um outro significado aborrecer, né? Às vezes a gente não entende, né? Às vezes fica meio confuso, né? A pessoa fica meio estranhando, mas é isso, gente. O hebraico é uma língua com palavras pobres, não tem tantas palavras como o português, por exemplo. A gente tem uma palavra, por exemplo, que fala primo, uma palavra que fala tio, uma palavra que fala filho, uma palavra que fala irmão. No hebraico é uma palavra para parente, entende? Então é um idioma mais pobre, não é tão rico em palavras, entende? Então aqui é a mesma coisa, aqui o aborrecer já tem um outro significado. Aqui esse aborrecer significa detestar, abominar, ter aversão. Então o que Deus está falando? Olha, se vocês rejeitarem as minhas leis, tudo que eu disse para vocês não fazerem, vocês rejeitarem, vocês descumprirem o que eu estou falando, e vocês começarem na alma de vocês a detestar os meus juízos, né? Eu vou falar agora qual é a diferença entre juízo e justiça, pra gente entender isso daqui. Então Deus está falando assim, se vocês começarem a detestar, né? Ter aversão aos meus juízos, né? O que é juízo, né? Juízo é diferente de justiça. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, ele tem um bom juízo, né? Tá sem juízo. Essa pessoa tá sem juízo nenhum na vida, né? O que é juízo? Juízo é a capacidade da gente entender o que é certo e o que é errado. Isso é o juízo. Então, é a capacidade de alguém saber o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Então, é isso que Deus está falando aqui. Se vocês detestarem, se vocês tiverem aversão pelos meus juízos, ou seja, se vocês começarem a ter aversão ao que eu disse que é bom e ao que eu disse que é mal, se vocês começarem a falar, não é tão mal assim como Deus falou, acho que é bom, não vai fazer tão ruim assim, né? Acho que Deus exagerou, né? Se vocês começarem a fazer isso, é isso que Deus está falando. Vocês começarem a questionar. Se eu disse que isso é mal, é mal. Não tenta
falar para mim, mas por que é mal? É mal e acabou, eu sou Deus e estou falando que isso é mal. É isso que Deus está querendo dizer aqui, né? Eu estou falando que isso é errado, então isso é errado. Não interessa, né? Não vem querer dizer, mas por que é errado? É isso que está acontecendo aqui. Porque o juízo de Deus é o quê? É a capacidade de Deus de saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, quando você começa a questionar isso em Deus, né? Então você está tendo aversão, você está desobedecendo a Deus claramente, porque você está dizendo que ele não tem juízo. Você está dizendo que ele não sabe o que é bom e o que é mal. Deus, eu acho que isso não é tão mal assim não. Mas ele disse que é mal, então é mal. É isso que está querendo dizer aqui. Então a gente tem que confiar no juízo dele, na capacidade dele de saber o que é certo e o que é errado. Aí aqui diz, mas se vocês rejeitarem as minhas leis e a alma de vocês começarem a detestar os meus juízos, né? Então vocês vão começar a detestar, parece chato, Deus está falando que isso é errado, mas é tão legal, né? É isso. É isso aqui que está sendo falado, né? Mas é tão bom, né? Me dá tanto prazer, é tão gostoso, né? Mas Deus sabe que é errado, essa lei de Deus é um saco, né? Então seria isso, né? Que lei chata, né? É isso. Então aqui continua, né? A ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violarem a minha aliança, né? Se vocês começarem a detestar a minha lei, achar minha lei chata, achar que eu sou um Deus careta, achar que eu sou um Deus chato, que eu estou exigindo demais, estou falando para cumprir muita coisa, né? Começarem a achar, né, que o que eu falo que é certo e o que eu falo que é errado, na verdade não é bem assim, né? Talvez seja certo. Se vocês começarem a questionar isso, então vocês vão realmente, né, me aborrecer e eu vou mandar maldições sobre vocês. É isso que diz. A diferença entre juízo e justiça é o que, né? Juízo é a pessoa ter a plena capacidade de saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Por isso que a pessoa fala, né? Nossa, ele tem um bom juízo. Nossa, perdeu o juízo, né? Perdeu o juízo completamente esse moleque. Esse menino perdeu o juízo na vida, né? Então é isso. Perdeu a capacidade de saber o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Justiça. O que é justiça? Justiça é a boa sentença. Então Deus é o quê? Deus é bom em juízo e em justiça. Então, Deus sabe o que é certo e o que é errado. E Deus sabe qual é a melhor sentença. Então, se a pessoa fez algo errado, Deus sabe qual é a melhor sentença para aquilo que aquela pessoa fez. É isso. Então, Deus é o melhor. Na justiça, né? A justiça de Deus é perfeita. Então, a sentença que ele dá é perfeita. A gente não pode questionar a sentença de Deus. Ele sabe o que ele faz, né? É isso. Justiça é a sentença. É dar o que o outro tem que fazer, tem que cumprir, né? Então o outro tem que cumprir. Por exemplo, o juízo. A pessoa foi e matou, né, alguém. Na nossa lei, né? Chega lá no juiz. O que é o juiz? Juiz é alguém que tem juízo, ou seja, ele tem capacidade, devia ter, né? Nem todos têm, mas devia ter capacidade em saber o que é certo e o que é errado. Então esse juiz vai falar o quê? Não, ele matou, tá errado. Isso foi um juízo. Ele disse que tá errado matar. Aí ele vai falar, para esse erro, o que é justo? O justo para o que ele fez são 10 anos de cadeia, 10 anos de prisão. Então, esses 10 anos de prisão é a justiça. Então, a justiça é a consequência, né? É a aplicação do castigo, né? Então, o castigo é justo. Então, é isso. Deus é bom no juízo, Deus é bom em saber o que é certo e o que é errado, e Deus é bom em aplicar a justiça. Então, Deus é bom em aplicar o castigo. É isso que vai estar dizendo aqui. Então, agora eu vou ler o versículo 15 direto, tá? Diz assim, se vocês rejeitarem as minhas leis, né? Se a alma de vocês começarem a ter aversão, a abominar os meus juízos, a ponto de vocês não cumprirem mais os meus mandamentos, e vocês violarem a aliança que eu fiz com vocês, então, versículo 16, eu vou fazer isto com vocês. Então, agora vem a paulada de Deus. Deus vai começar a falar quais são as maldições pela desobediência. Então, agora, se vocês me desobedecerem, eu vou colocar terror sobre vocês. Eu ia dar paz se vocês me obedecessem. Como vocês não querem me obedecer, então eu vou dar terror. Vocês vão viver aterrorizados, não vão ter paz. É isso que Deus diz.
Então Deus diz aqui, porém sobre vós terror. A tísica, né? Na tradução que eu leio, que é ao meio da revista atualizada, está escrito tísica, né? Mas significa doença debilitante, né? Uma doença assim que vai cada vez mais deteriorando a pessoa, né? A pessoa vai morrendo cada vez mais, ficando cada vez mais sem fôlego, sem nada. A pessoa não consegue mais fazer nada. E Deus está falando que vai lançar isso sobre esse povo, né? Vai lançar uma doença sobre esse povo que eles vão definhando, né? Eles vão morrendo por aquela doença, vão perdendo tudo, né? Toda a capacidade ali vital deles vão perdendo por essa doença. E aqui Deus fala que também vai enviar febre ardente, né? Então diz aqui que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Ou seja, eu vou mandar algo sobre vocês que o brilho do olho de vocês vai sumir. Vocês não vão ter mais alegria. Vocês não vão ter mais prazer em viver. O brilho do olho de vocês vai sumir. Vocês não vão ter prazer em estar vivos, não. Aí continua. E vocês vão definhar, né? A vida de vocês vai definhando, né? Aos poucos vocês vão sumindo, né? Vão morrendo. E aqui continua, semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos vão comê-la, né? Ainda que vocês trabalhem, ainda que vocês, né? Nessa época se fala muito nessa linguagem, né? Porque não era igual hoje né? Tanto comércio, tanta coisa. Era muito comum o comércio alimentar, né? Então era realmente plantação, né? Trigo, então era muito disso. E aqui Deus fala então nessa linguagem, né? Vocês podem plantar o quanto for, mas vocês não vão colher, vocês não vão comer o que vocês estão plantando. Vai vir o inimigo de vocês e eles é que vão usufruir de todo o trabalho de vocês. Vocês podem trabalhar o quanto for, mas todo o lucro de vocês, tudo que vocês poderiam usufruir daquilo que vocês estão trabalhando, vocês não vão usufruir. Quem vai usufruir são os inimigos de vocês. Aí no versículo 17 Deus continua, eu vou me voltar contra vocês. Eu vou me voltar, gente do céu. Ter Deus como inimigo, Deus me livre, viu? Deus me livre, né? É aquela coisa, Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, tô tranquila. Mas agora, se Deus é contra nós, sai de perto, né? E é isso que Deus está falando aqui. Se você me desobedecer, eu vou ser contra você. E Deus então diz isso, eu vou me voltar contra vocês, se vocês me desobedecerem. E sereis feridos diante de vossos inimigos, vocês vão passar vergonha. O inimigo de vocês vai fazer vocês passarem vergonha, porque eu vou entregar vocês para o inimigo de vocês. Vocês vão passar vergonha ali com ele, né? Então aqui diz, os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Então, os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão, né? Então, aqueles que perturbam vocês, né? Que são seus inimigos, eles vão se assenhorear de vocês. Eles vão pegar vocês e vocês vão virar escravos deles. E vocês vão ficar tão perturbados que vocês vão querer fugir. Mas ninguém vai estar perseguindo vocês, mas vocês vão querer fugir, porque vocês vão viver tão perturbados que vocês vão querer fugir de tudo. Qualquer barulhinho que vocês ouçam, vocês vão ficar perturbados com medo, sentindo que tem algo vindo buscar vocês, sentindo que tem algo vindo matar vocês. Vocês vão viver em plena perturbação. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, no versículo 18 continua. Se ainda assim, com isto vocês não me ouvirem, eu vou tornar o castigo de vocês ainda mais pesado. Eu vou aumentar em 7 vezes o castigo de vocês por causa dos pecados de vocês. Então, agora no versículo 19, Deus fala, eu vou quebrantar a soberba da vossa força. Então, vocês se julgam fortes, vocês se acham fortes, né? Vocês se garantem na força de vocês, por isso que vocês me desobedecem. Então, eu vou tirar toda a força de vocês. Eu vou humilhar vocês e vocês vão se tornar fracos. Eu vou tirar tudo que vocês julgam que é a força de vocês. E continua. E vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Tem 2 sentidos aqui, né? Claros, assim. O vosso céu vai ser como ferro, porque não vai ser enviada chuva, né?
para aquele povo. Então, realmente, vai ser uma terra que não vai produzir, precisa de chuva para produzir. Então, os céus vão se fechar para aquele povo. E diz que a terra também vai se fechar, ou seja, a terra também não vai ajudar eles não vai querer produzir para eles não, né? Mas também tem outro sentido, né? Claro, os céus vão se fechar para eles, né? Com relação à bondade, a coisas boas, né? A bênçãos, né? A sortes, né? A coisas assim. Então, é claro que não diante de uma oração de arrependimento. A gente vai ver se eles se arrependerem, Deus vai ouvir. Mas aqui Deus está querendo dizer, né? Que não adiantaria, né? Não adiantaria eles esperarem um socorro se eles não mudarem, né? Deus não vai socorrer se eles não mudarem. Então, eles não vão receber nada dos céus enquanto eles não mudarem. E da terra também. A terra não vai ajudar eles também enquanto eles estiverem em desobediência. Tudo vai ser mais difícil para eles na terra, né? Então, no versículo 20 continua. Debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto, né? Então, vocês vão gastar a força de vocês de forma inútil. A força de vocês vão gastar e não vai ter proveito nenhum, não vai dar resultado nenhum. Vocês vão trabalhar dia e noite e não vai render. A terra não vai produzir, vocês vão lá cavar, jogar semente na terra e vão trabalhar fundo, suar muito, cansar muito e não vai produzir nada. Aquele suor todo de vocês não vai produzir nada. E aqui continua, né? A vossa terra não dará a sua colheita, né? Então, por mais que vocês trabalhem quanto for, derramem o sol que for, vocês não vão ter retribuição. Vocês podem trabalhar dia e noite, não vai render. Aquilo não vai ter retorno para você, né? E as árvores da terra não darão o seu fruto, né? Então, nada vai prosperar. Então, o versículo 21 continua. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Se ainda assim vocês não quiserem me obedecer, se vocês, ainda assim, depois disso que eu já estou fazendo, essa ordem de castigos, né? Que eu estou fazendo, vocês ainda não entenderam, vocês ainda estão se achando, vocês ainda estão em desobediência, então eu ainda vou piorar 7 vezes mais. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 22, então, Deus diz: porque eu vou enviar no meio de vocês as feras do campo. Então, os animais selvagens que lá na bênção da obediência eu falei que eu ia livrar vocês, agora eu vou mandar. Vocês vão ter que lidar com essas feras selvagens, né? Com leão, com urso, vocês vão ter que lidar com isso. Aí aqui diz, as quais vos desfilharão. Eles vão entrar aí e não só vão perturbar vocês, mas vão matar o filho de vocês. É isso que Deus está dizendo. Vocês vão ficar sem filhos. Eu vou deixar que os animais selvagens dessa terra invadam aí onde vocês moram, né? Como a gente viu, isso era normal, era natural nessa época, né? Então, eles vão invadir aí onde vocês moram e eles vão matar os filhos de vocês. Eu vou deixar vocês ficarem sem filhos. Vamos ver se assim vocês me escutam. Se assim vocês entendem, né? Que vale a pena me obedecer. Então, aqui continua. E acabarão com o vosso gado, né? Vão matar os filhos de vocês, vão matar o gado de vocês e vocês vão ser reduzidos pouco a pouco. Vocês vão sumir. Se vocês não me obedecerem, eu vou fazer vocês sumirem dessa terra. Pouco a pouco vocês vão sumindo. Então aqui continua. E os vossos caminhos se tornarão desertos, né? Então, o que antes para vocês era um caminho fácil, um caminho tranquilo, agora vai ser um caminho difícil. Vai ser um caminho muito difícil. Um caminho de deserto não era um caminho fácil, né? É algo difícil, né? Você encontrar água no deserto, você se manter ali no deserto, encontrar sombra no deserto. É difícil isso, né? Então a gente lembra que Deus vai sustentar esse povo no deserto. Mas é algo difícil, um caminho de deserto. É isso que Deus está falando, né? No deserto você não encontra água, não encontra sombra, então não encontra refrigério. E seria assim, um caminho desse povo. Então no versículo 23 continua. Se ainda assim vocês não se corrigirem e não se voltarem para mim, e pelo contrário, se vocês continuarem andando, né, contrário a mim, contrário ao que eu disse, contrário aos meus juízos, se vocês continuarem me desobedecendo, aí no versículo 24 diz, eu também serei contrário a vocês. Nossa, gente, então se vocês continuarem sendo contrários a mim, né, não me obedecerem, sendo desobedientes, eu também vou ser contrário a vocês.
e eu mesmo vou ferir 7 vezes mais vocês por causa do pecado de vocês. Aí no versículo 25 diz, né? Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. Então Deus está falando aqui que ele vai vingar o descumprimento da aliança que ele havia feito, né? Porque esse povo fez uma aliança com Deus. Esse povo, a gente lembra, né? Quando Moisés, gente, foi muita atenção, né? Foi muita atenção. Moisés leu 2 vezes, né? Para aquele povo, se eu não me lembro, foram 2 vezes. E fora o que Deus falou, né? E aquele povo ouviu os 10 mandamentos. Então a gente lembra que Moisés escreveu um livro, né? Sobre tudo que Deus falou. Moisés leu em alta voz pelo menos 2 vezes. E o que o povo disse? Nós vamos obedecer sim. O que Deus diz parece bom. A gente vai obedecer, né? Então Deus está falando. Vocês falaram que iam obedecer. Se vocês não obedecerem, então a espada vingadora da minha aliança vai vir. Porque vocês quebraram o contrato que vocês tinham comigo. Né? Como alguém que quebra o contrato, né? Nessa época, gente, não é igual hoje. Hoje a gente quebra um contrato, a gente entra na justiça, né? A gente não mata ninguém. Mas nessa época, quando alguém quebrava um contrato, a outra parte que quebrou o contrato era morto, viu? A gente viu isso quando a gente estudou Abraão, né? A gente falou sobre isso em Abraão. Quando Abraão fez, né? Quando Abraão conversou com Deus, né? E a gente lembra que Abraão dividiu os animais ali no meio e Deus passou num caminho de fogo, né? A gente falou sobre isso. E também quando a gente falou sobre Labão, né? Labão e Jacó. O que acontece? As pessoas, né? Nessa época, não tinha contrato, igual hoje tem contrato, você vai lá na justiça, não, né? Então, como que você, não tinha banco para você ir lá e bloquear a conta bancária da pessoa, não era assim igual é hoje, gente. Então, a pessoa era morta, né? A pessoa era morta ali. Então, os dois assumiam um compromisso de cumprir aquele contrato. Uma das partes que não cumprisse o contrato era morta, aquela que não cumpriu era morta. E é isso que Deus está falando aqui. A gente fez uma aliança, a gente fez um contrato, né? Eu, Deus, e o meu povo Israel. Se vocês não cumprirem a minha aliança, eu vou matar vocês. Vai passar sobre vocês a minha espada vingadora, né? Eu vou me vingar de vocês. Então aqui continua. Então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu vou enviar peste no meio de vocês, né? Não a qualquer momento, mas quando vocês se juntarem. Quando vocês se reunirem, estiverem ali unidos, juntos, eu vou enviar peste. Para quê? Para contagiar todo mundo. Né? Isso que Deus está falando. E aqui continua, e vocês vão ser entregues na mão do inimigo, né? Às vezes, né, as pessoas confundem, né? A gente vai ver mais para frente no Novo Testamento. Essa passagem aqui vai causar uma grande confusão mais para frente no Novo Testamento. Por quê? Porque aqui Deus está falando, né, pela maldição da desobediência. Então, o que acontece? A desobediência acarretaria doenças, acarretaria pobreza, né? Acarretaria várias coisas ruins passando na vida da pessoa. O que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas vão começar a identificar o quê? Se a pessoa está sofrendo, é porque ela está desobediente. A pessoa está doente, está desobediente. Então, eles vão começar a relacionar isso no Novo Testamento. A gente vai ver, né? Eles vão começar a relacionar isso. Mas não, gente, não está querendo dizer isso necessariamente. Pode ser plenamente possível, a gente vai ver, eu vou explicar daqui a pouquinho. É plenamente possível uma pessoa ficar doente e não ser consequência de uma desobediência. É plenamente possível a pessoa estar pobre, ficar pobre e não ser consequência de uma desobediência. Mas é impossível, segundo o que Deus fala aqui, uma pessoa desobediente não sofrer alguma penalidade de Deus, né? Então é isso, né, que se trata. Porque mais pra frente no Novo Testamento a gente lembra, né, que então Jesus Cristo encontra um cego, né? E os apóstolos falam, mas Senhor, ele é cego desde nascença. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Quem foi que desobedeceu? Foi ele que desobedeceu a Deus ou foram os pais dele que desobedeceram a Deus? E o que Jesus fala? Ninguém. Nem foi ele e nem foram os pais dele. Mas isso se cumpriu para o quê? Para a expansão do reino de Deus, para que o nome de Deus fosse ali, né, propagado. Então foi por isso que aconteceu, mas não é consequência da desobediência, né? Então essa é uma grande questão que depois surge, né? Porque todo mundo começa a olhar e por isso que no Novo Testamento a gente vai ver
que eles passavam, né, em pessoas assim, doentes e tal, e eles cuspiam nas pessoas, sabe? Então vai ter uma certa aversão, porque eles vão relacionar que aquela pessoa é desobediente a Deus, então aquela pessoa ali está sendo castigada, né? Então, tá sendo castigada por Deus, então eu te desprezo, e cospe na pessoa. Então vai acontecer isso, né? Mas é uma grande confusão, né, que vai ter, porque igual no caso desse cego, não era isso, né? Mas é uma grande confusão, que eles vão começar a relacionar isso. Aí no versículo 26, então, continua. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão. E cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém vai conseguir matar a fome. Então, não vai precisar cada um assar o seu pão na sua casa. Não. Vai ser tão pouquinho, tão pequenininho o pão, né? A comida vai ser tão pouquinha, tão pequena, que em um forno só, 10 mulheres vão conseguir assar os pães ali. Porque vai ser pouco trigo, né? Pouca comida que vai ter. Então, 10 mulheres que vão conseguir usar ao mesmo tempo o mesmo forno para assar suas comidas, né? De tanta escassez que vai ter, né? De tanta falta ali de alimento que vai ter. E ainda assim, vai ser uma porção tão pequena que ninguém vai se saciar, vão continuar com fome. Aí agora vem a parte triste, né? No versículo 27 e 28 diz assim: se ainda com isso vocês não me ouvirem e vocês andarem ainda me contrariando, eu também, com furor, serei contrária a vocês. E eu vou castigar vocês 7 vezes mais por causa do pecado de vocês. Aí no versículo 29 Deus diz: e então vocês terão que comer os próprios filhos de vocês. Gente, é muito triste, mas a gente vai ver que isso vai acontecer. Tem uma época, né, em Samaria, que isso vai acontecer. E o povo vai comer os filhos, vão ter que comer os filhos, porque não vão ter comida. A gente vê isso aonde? Na segunda Reis, né, segundo livro de Reis, capítulo 6, 29, isso vai acontecer. E tudo que Deus fala que a gente vê que vai acontecendo depois na história de Israel, né, na história do povo, por conta da desobediência. A gente vai ver que esse povo vai ser bem desobediente, né, vão continuar bem desobedientes. Então isso realmente vai acontecer. Eles vão estar com tanta fome que eles vão comer os filhos dele. Então 2 mulheres vão combinar, né? Hoje eu mato meu filho, a gente come meu filho. E amanhã a gente mata o seu e a gente come o seu filho. Então isso é algo que realmente vai acontecer. Então no versículo 30 continua: destruirei os vossos altos, né? Eu destruirei os altares de vocês, né? Os altares que vocês ficam erguendo, né? Para esses deuses pagãos, né? Fingindo, né? Mesmo que finjam que são altares para mim, mas são falsos altares, porque o que eu quero é obediência, né? Eu vou destruir esses altares de vocês. E eu vou desfazer as vossas imagens do sol, né? Então aqui Deus está falando, né? Para eles não adorarem o sol. No Egito, a gente lembra, o deus mais importante do Egito era o deus Sol, né? O deus mais importante de lá, a gente estudou isso, era o deus Sol. Então aqui Deus fala sobre isso, né? Já nos dá um indício que esse povo ainda estava com o coração egípcio e a mente, né? Então esse povo ainda estava pensando no deus Sol. Para Deus ter falado isso, esse povo ainda estava pensando no deus Sol lá do Egito. Então Deus está falando que vai destruir as imagens do deus Sol, que é o deus lá do Egito, né? Então aqui Deus fala isso. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos deuses de vocês. A minha alma vai se aborrecer de vocês, né? A minha alma vai detestar vocês. Eu vou detestar vocês. Eu vou abominar vocês. Esses ídolos que vocês tanto amam, né? Ficam adorando. Eu vou derrubar eles e vocês vão cair em cima deles, né? A gente vai ver mais pra frente que vai ter um tempo, né? Em que tem altares ali, né? Que são construídos e são oferecidos sacrifícios naqueles altares para deuses pagãos, né? E se cumpre a palavra de Deus, e aqueles, né, que serviam naquele altar, aqueles que adoravam esses deuses, são queimados nesses mesmos altares, né? Então, a palavra de Deus vai se cumprindo, realmente a gente vai ver. Aí no versículo 31 continua: reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável. Então Deus está falando claramente: eu vou abandonar vocês, ainda que vocês fiquem oferecendo esses sacrifícios tolos, né? Porque a impressão que dá, a gente já havia falado sobre isso, né? Esse povo, ele veio do Egito. No Egito haviam muitos deuses, né?
não é problema um Deus a mais para eles. Então não tinha dificuldade deles aceitarem mais um Deus. Mas essa era a questão. Deus queria falar o quê? Não, eu não sou mais um Deus. Eu sou o único Deus. Então o que esse povo vai fazer? Esse povo vai continuar com os outros deuses e vai incluir o Deus único. E é esse o problema. Eles vão continuar oferecendo sacrifícios para Deus, mas junto com os outros também. Então essa é a questão. E aqui Deus fala, então, eu vou reduzir a cidade de vocês a deserto. Eu vou assolar os santuários de vocês, esses santuários que vocês erguerem, eu vou destruir. E eu não vou receber a oferta de vocês. Aqui dizem, não aspirarei o vosso aroma agradável, né? Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, ainda que vocês me ofereçam ofertas, eu não vou ouvir, eu não vou receber, né? São sacrifícios que não vão ser chegados a Deus, porque são mentirosos, né? São sacrifícios sem obediência. Então no versículo 32 continua: arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem a morar nela vão ficar espantados pelo que eu fiz. No versículo 33 continua: eu farei com que haja guerra, e vocês vão ser espalhados pelas outras nações, né? Que triste. E realmente, né, é o que acontece com o reino de Israel. A gente vai ver quando tiver a divisão dos reinos, né? O reino de Israel, né, que é o que vai para Samaria ali, né? Vai se perder, vai se espalhar, né? Vai se misturar ali com a Síria, né? E depois, no Novo Testamento, a gente vai ver que aí viram os samaritanos ali, né? E os judeus desprezam esses samaritanos, né? Porque eles não são judeus puros, né? Não são descendentes de Israel puros, né? Eles se misturaram com outras nações. Então é isso que acontece. Então aqui no versículo 33 fala sobre isso. Diz assim: eu farei com que haja guerra, e vocês vão ser espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não vai ter moradores, e as cidades vão ficar em ruínas, né? Mas é claro, gente, que em Cristo isso acaba, né? Graças a Deus, né? Cristo nos resgatou, até os gentios, né? Quanto mais os samaritanos, né? Então nós somos resgatados em Cristo, graças a Deus. Mas no versículo 34 continua, né? Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. E isso vai acontecer, gente. Ai, meu Deus, o cativeiro da Babilônia, né? O cativeiro babilônico. É isso. A desobediência, né? Vocês me desobedeceram, vocês não me obedeceram, não fizeram o que eu disse. Então eu vou tirar vocês dessa terra, porque eu vou deixar a minha terra descansar de vocês. A terra precisa descansar desse povo, né? Um povo que cansou a terra. E é isso que acontece, gente. A gente vai ver que isso vai acontecer, né? Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 20 e 21, a gente vê que isso acontece. Aí no versículo 35 continua, né? Todos os dias da assolação descansará, porque a terra não descansou nos sábados em que ela devia ter descansado, quando vocês moravam nela. Aí então o versículo 36 continua: quanto aos que de vós ficarem, né? Eu lhes meterei no coração tal ansiedade na terra dos seus inimigos, né? Então quem viver verá, né? Os que não aguentarem vão morrer, mas quem viver, os poucos que viverem, quando estiverem lá na terra dos inimigos, vão ter tanto medo, mas tanto medo, que qualquer barulhinho vai causar terror para eles, né? Isso que diz aqui. Aí diz assim: quanto aos que ficarem, aos que não morrerem, sobreviverem, eu vou colocar um terror tão grande no coração de vocês, uma ansiedade tão grande, vocês vão estar na terra do inimigo de vocês, que até um ruído de uma folha caindo de uma árvore vai assustar vocês. Vai perseguir vocês, até uma folha caindo, vocês vão ter medo, até do barulho de uma folha. Aí então diz: e vocês vão fugir como quem foge da espada. Vocês vão fugir sem motivo, é uma folha caindo de uma árvore, mas vocês vão fugir como se estivessem fugindo pela própria vida, e não vai ter nada acontecendo, mas vocês vão estar num terror tão grande, num espanto tão grande, num tormento tão grande, que vocês vão viver fugindo, viver correndo, como se vocês fossem morrer. Então continua: e cairão sem ninguém os perseguir. Eles mesmos vão cair sozinhos. Eles vão entrar nessa aflição, nesse tormento, e vão cair sozinhos, sem ninguém derrubá-los.
eles mesmos vão se derrubar, né? Então no versículo 37 continua: vocês vão cair uns sobre os outros, como diante da espada. Vocês vão estar tão perturbados ali, tentando fugir de nem sabe o que, como se estivesse fugindo de espada, que vocês vão começar a cair um sobre o outro, né? E se cansar. Então aqui Deus vai falar: e quando vier o inimigo lutar contra vocês, vocês não vão ter força, vocês não vão ter energia para lutar. Porque vocês vão estar sempre nessa correria aí, nessa loucura, achando que alguém está perseguindo vocês, vocês vão estar atormentados. Então diz isso no versículo 37, diz assim: vocês vão cair uns sobre os outros como estivessem correndo de espada, sem que ninguém persiga vocês. Aí vocês não vão poder se levantar quando os inimigos de vocês chegarem. Vocês vão estar tão atordoados que os inimigos de vocês vão chegar e vão se aproveitar daquele tormento de vocês. Então no versículo 38 continua: perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Vocês vão morrer, né, espalhados pelas nações, vocês vão morrer aí espalhados. E a terra onde vocês estiverem, no inimigo de vocês, essa terra vai ser tão cruel com vocês, que ela mesma, o trabalho dela, né, a severidade ali, vai matar vocês. Vocês achavam que para vocês era ruim lá no Egito? Não, a terra para onde vocês vão vai cansar vocês ao ponto de vocês morrerem. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 39 continua: aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. A gente lembra que aqui, né, essa lei ela trazia maldição, né, até a 4ª geração. A gente já falou sobre isso, né? Graças a Deus em Cristo a gente tem, né, o fim dessa maldição, né? Cristo nos libertou, né, da maldição da lei. Mas aqui era isso, né? Então a maldição era até a 4ª geração. Ainda que o filho obedecesse, né, a Deus ali, se desviasse, né, tal, a maldição continuava até a 4ª geração, né? Mas ele se livrava da morte pela obediência, mas continuava na maldição. Ele, o filho dele, até a 4ª geração, né? E ainda assim. E aqui diz isso, né? Aqueles que de vocês ficarem vivos, ainda conseguirem viver depois de tudo isso, vocês vão ser consumidos pela própria iniquidade de vocês. A própria ruindade de vocês vai consumir vocês. A própria maldade de vocês vai acabar com vocês. E isso vai acontecer na terra do inimigo de vocês. Ficam pensando que vocês vão voltar para essa terra aqui que eu estou dando para vocês, não. E aqui diz: e vocês também vão ser consumidos. Vocês também vão ser mortos, vão definhar pela maldade dos pais de vocês, né? Com eles serão consumidos. Vocês vão ser consumidos pela iniquidade dos pais e vão morrer com os pais, né? Então é assim que acontece. No versículo 40 diz: mas, né? Então aí vem a bondade e a misericórdia de Deus, né? Mas, se vocês confessarem o erro de vocês, se vocês confessarem o pecado de vocês, se vocês entenderem que vocês erraram, se vocês se arrependerem, e aí diz aqui, não só aqui, é uma questão importante, né? Havia a maldição da lei. Então aqui, mesmo que eu não cometi pecado, eu herdava do meu pai. Até a minha 4ª geração anterior vinha em mim, respingava em mim. Eu não tenho culpa de nada. Mas eu tinha, entende? Então o que fala aqui? Você não tinha que confessar só seus pecados. Você tinha que confessar até dos seus pais, porque você herdou. Você foi amaldiçoado por causa dos pecados dele. Então você tem que confessar os pecados dele também. Não são só os seus, né? Então olha como era absurdo, né? Então era assim: mas se confessarem a sua iniquidade, o seu pecado, e confessarem também os pecados e a maldade dos seus pais, né? Então não bastava confessar os nossos, imagina. Já tem os nossos para carregar, imagina ter que carregar dos outros ainda. Mas nessa época era, né? Então você tinha que confessar os seus pecados e ainda dos seus pais. Aí sim, né? Aí diz: e confessarem, né, diante da infidelidade que vocês cometeram contra mim, vocês não foram fiéis a mim, vocês amaram outros deuses, né? Eu sou ciumento, era para ter somente amado a mim, e vocês amaram outros deuses. Mas se vocês confessarem que vocês erraram, entenderem, né, confessarem que vocês me traíram, vocês foram infiel, adúlteros, vocês me traíram, né? Mas se vocês confessarem, eu vou perdoar. Isso que Deus está dizendo, né? Então aqui diz:
como também, né, confessarem que andaram contrariamente para comigo, né? Se vocês também confessarem que andaram em posição contrária à minha, se vocês entenderem que tudo que vocês faziam não era o meu caminho, era contrário a tudo que eu dizia, se vocês entenderem isso, né? Aí no versículo 41, pelo que também vocês entendendo que eu fui contrária a vocês, e eu entendo, eu também fui contrária a vocês, é isso que Deus está falando, né? Se vocês entenderem que vocês foram contrários a mim, né? Aqui, se vocês confessarem que vocês andaram contrário a mim, né? Eu tô aqui, vocês andaram em outra direção. Eu também confesso, eu também digo que eu andei também contrário a vocês, é isso que Deus está falando. Eu também andei contrário a vocês, porque vocês andaram contrário a mim primeiro. Então, eu andei contra vocês também. E aqui, Deus diz, né? E eu fiz vocês entrarem na terra dos seus inimigos. Então, eu entendo que eu também fiz isso, né? Aí diz, mas, né, se o seu coração incircunciso, né? Então, aqui a gente já vê, né, uma fala que aponta claramente para o que Paulo diz, né? Sobre a circuncisão do coração, gente. Aqui fala claramente sobre isso, né? Que a verdadeira circuncisão não é a do prepúcio, mas é a do coração. E aqui Deus fala claramente sobre isso. Deus está falando que o coração deles era incircunciso. De que adiantava eles terem o prepúcio deles circuncidados, se eles não tinham Deus no coração deles? Era isso. Eles tinham uma marca de Deus no prepúcio deles, mas no coração deles Deus não estava. Então Deus fala isso. Mas se esse coração que não tinha a mim se humilhar, se vocês se humilharem, se arrependerem, e vocês tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, né? Então aqui diz, a pessoa tem que entender que aquele castigo foi bom para ela, é isso que eu estou querendo dizer. Vocês têm que tomar por bem o castigo que vocês levaram, é isso que Deus está dizendo. Se vocês se arrependerem, se vocês humilharem o coração de vocês, voltarem o coração de vocês para mim e entenderem que o castigo de vocês foi bom, é isso. Não é reclamar do castigo não, mas é entender que a sentença de Deus foi boa, a justiça, que foi o que a gente explicou, né? Diferença entre juízo e justiça. Se vocês entenderem que a justiça de Deus, por que vocês fizeram, foi certo, em ter tirado vocês da terra em que Ele te deu e colocado vocês na mão dos inimigos, se vocês entenderem que isso foi correto, aí sim, é isso que está falando, né? Entender que o castigo que Deus deu foi justo, foi certo, né? Então diz aqui no versículo 42, então, aí sim, né? Olha quanta condição, né? Quanto arrependimento, quanta condição, né? De entender até mesmo o castigo que recebeu, né? Porque senão você vai achar que Deus foi injusto, né? Ah, eu recebi mais do que eu deveria. Não, você tem que entender que você merecia aquele castigo. Então, no versículo 42, Deus diz, então, se tudo isso acontecer, aí sim, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com Jacó. Vou me lembrar da aliança que eu fiz com Isaac. Eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com Abraão. Aí no versículo 43, mas, olha que extraordinário, a gente vai ver algo extraordinário agora. Deus vai falar o quê? Ó, eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar da aliança que eu fiz, eu vou me lembrar do que eu prometi, porém tem uma coisa. Deus vai dizer isso para eles. Tem um porém. Vocês precisam colher o que vocês plantaram. Eu não vou tirar vocês da consequência que vocês têm que experimentar. Então, vocês vão continuar colhendo o que vocês plantaram. É isso que Deus vai falar. Eu não vou abandonar vocês. Eu não vou me esquecer de vocês. Mas vocês vão ter que experimentar o resultado das escolhas de vocês. Vocês vão ter que colher aquilo que vocês buscaram. É isso que Deus vai dizer no capítulo 43, no versículo 43. Diz assim, mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Ou seja, Deus vai lembrar. Eles vão, a gente vai ver isso mais pra frente, lá no período babilônico, né? Eles vão se voltar a Deus, vão se humilhar, né? Isso que Deus está falando. Vocês vão se voltar a mim, vão se humilhar. Eu vou me lembrar, eu vou aceitar a humilhação de vocês. Eu vou aceitar o arrependimento de vocês.
eu vou aceitar o pedido de perdão de vocês. Eu vou aceitar. E vocês vão entender que é justo, né? O que eu dei para vocês de castigo é justo. Porém, a terra vai continuar descansando. É isso que Deus está falando. Deus está falando, eu vou perdoar, eu vou entender, eu vou aceitar, eu vou me lembrar, eu estou com vocês. Mas vocês vão continuar experimentando as consequências das suas atitudes. Porque agora, as atitudes que vocês fizeram, né, tem uma consequência. E vocês vão continuar nessa terra que vocês estão, né, com os inimigos. Vocês vão continuar até que a terra descanse. Porque essa foi a atitude que vocês escolheram. Vocês escolheram isso e há uma consequência. E essa é a consequência. A terra agora vai ter que descansar. Por conta dos períodos que vocês não deixaram. Então é isso que Deus está dizendo. Não é que eu vou aceitar e vou mudar a vida de vocês de um dia para a noite. Não, é isso que Deus está dizendo. Eu vou aceitar, eu vou me lembrar, eu vou ser com vocês. Mas eu não vou mudar a vida de vocês de um dia para a noite. Vocês vão ter que colher tudo aquilo que vocês plantaram. Vocês vão ter que passar por tudo aquilo que vocês decidiram passar, vocês escolheram. Eu não vou poder livrar vocês, né, das consequências das atitudes de vocês, né? Vocês vão ter que experimentar as consequências. É isso que Deus está dizendo aqui. Que é o que a gente fala, né? Deus, não é que Deus é severo e castiga, né? Igual aqui, o castigo de Deus ia parar. O castigo ia parar, né? Porque assim, aqui o castigo de Deus era toda aquela pena, né? Deus vem falando de 7 vezes mais, né? Eu vou castigar vocês, vou castigar. Mas Deus aqui não está falando mais, né? Sobre continuar castigando esse povo. Mas Deus está falando sobre um castigo que já é merecido. É sobre uma consequência, né, que já é merecida. Então vocês vão ter que experimentar a consequência das suas atitudes até o final. É isso que Deus diz. Aí no versículo 44, né, continua. Deixa eu ler, eu acho que eu não li inteiro 43, deixa eu voltar. 43 diz assim, né? Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, né, folgará nos seus sábados, né? Eu vou perdoar, porém a terra vai continuar descansando. Pelo período que eles não deixaram ela descansar. Então eu perdoei eles, aceito eles, mas eles vão continuar lá deixando a terra descansar no terreno dos inimigos. E diz, e tomarão eles por bem o castigo da iniquidade. Ou seja, eles vão ficar lá colhendo a consequência deles e vão ter que achar aquilo bom. Eles vão entender que aquilo é justo. Eles não vão reclamar, não. Eles vão falar, não, tá certo, eu mereço. É isso. Eles não vão ter que reclamar, não. Chorar, murmurar, não. Eles vão ter que entender que aquilo é uma consequência, né? Existem diferenças, né? Existem coisas que a gente faz que a gente não merece, mas mesmo assim a gente tem que crer na justiça de Deus e entender que Deus é o melhor juiz do mundo e Ele sabe o que é bom, o que é certo, e tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor creem, né? Então, ainda que a gente não veja lógica de estar passando por aquilo, a gente não mereça, não fez nada para estar passando por aquilo, mas tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor creem. Então, tá tudo bem. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, desde que você tenha uma mente renovada em Cristo, né? Então, tudo bem. Mas existem coisas na nossa vida que a gente passa que são consequências das nossas atitudes. Deus não tem culpa. Deus não tem nada a ver com nossas escolhas, né? E é o que acontece aqui. Esse povo tinha que arcar com as escolhas deles. Deus não mandou eles desobedecerem. Eles quiseram desobedecer. Então, eles têm que arcar com a decisão deles. Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas a gente tem que colher aquilo que a gente plantou. A gente tem que arcar com as consequências das nossas decisões. E é o que acontece aqui. Mas Deus diz que a gente tem que receber a nossa colheita sem reclamar. A gente tem que entender que aquilo é justo. Se eu estou recebendo aquilo como consequência de uma atitude errada que eu fiz, eu tenho que entender, isso é justo. Por quê? Porque Deus é justo. Porque a justiça de Deus é perfeita. Então eu não tenho que questionar a justiça de Deus. Então é justo, é bom. O que eu estou recebendo é certo. Deus é justo, o que Ele está dando é certo. É isso. Então aqui, visto que rejeitaram os meus juízos, né? Então eles têm que entender que aquele castigo que eles estão recebendo, aquela consequência que eles estão recebendo é justa, é certa, é boa, né? Eles têm que entender que aquilo é bom. Por quê? Porque eles rejeitaram os juízos de Deus. Eles rejeitaram quando Deus falou, isso é certo e isso é errado. Né? Juízos de Deus, a gente já falou qual a diferença, né, entre juízo e justiça. Então é isso. Eles chegam lá, Deus fala, né? Deus é com o perfeito juízo dele, ele fala, isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é mal, né?
vai por aqui, não vai por ali. Mas eles rejeitaram o que Deus falou. Então eles mereceram isso. Eles merecem colher as decisões deles. Deus mandou ir por aqui. Você quis ir por lá? Então você vai colher a decisão de ter ido por aqui. Deus não mandou você ir por aqui. Você quis ir. Então vai colher a consequência de ter ido por ali. E é o que acontece com esse povo. E aqui diz, visto que rejeitaram os meus juízos. E a alma deles se aborreceu dos meus estatutos. Eles começaram a achar minha lei chata. Eles começaram a me achar um Deus careta, né? Então, eles agora, né, vão ter que colher a consequência do que eles fizeram, né? E tranquilo, entender que aquilo é certo, né? Colher reclamando não, colher entendendo que é justo, é certo e que Deus é bom. No versículo 44, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus, né? Então, mesmo assim, quando eles estiverem lá na terra dos inimigos deles, né, eu não vou rejeitar eles. E eu não vou deixar de amar eles, né? Não vou abandonar eles. Eles vão estar lá ainda, colhendo a consequência lá do que eles fizeram, né? Eles se arrependeram. Eles entenderam que essa consequência é certa, é justa, né? Mas mesmo assim, eu não vou rejeitar eles. Eu vou estar com eles ali. Enquanto eles estiverem passando por aquela consequência, eu vou estar ali com eles junto, né? É isso que Deus está dizendo. Eu não vou invalidar a minha aliança porque eles erraram. Eu vou perdoar eles. E eu vou receber eles de volta, é isso. E eu não vou consumi-los, eu não vou devorá-los, eu não vou matá-los. Eu vou perdoá-los e aceitá-los de volta. Mas eles vão ter que primeiro colher a consequência do que eles escolheram. Mas eu vou estar com eles, enquanto eles experimentarem a consequência do que eles fizeram, eu vou estar ali com eles, é isso que Deus está dizendo. Então no versículo 45 continua, antes, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor, né? Pelo contrário, eu não vou odiar esse povo, eu não vou ter raiva, né? Quando eles se voltarem a mim, né? Mesmo eles tendo errado tão grande, porque a gente viu que eles não erraram pouco não, né? Porque quando chegou nesse nível aqui, né, foi muito erro. Porque Deus fala, eu vou fazer isso. Se eles continuarem, eu vou fazer isso, né? Então é muito erro, não é pouco erro não, ali é muito erro. Porque a gente lembra que Deus fala, eu vou piorar 7 vezes mais, 7 vezes mais. Quantas vezes Deus falou ali 7 vezes mais, né? Então foram várias vezes ali. E ali eles chegaram no auge do erro, no auge de tudo, que Deus resolveu tirar eles da terra, mandar eles embora, entregar eles aos inimigos, né? Mas mesmo assim Deus fala, não, se eles se arrependerem, eu vou pegar eles de volta, eu vou receber eles de volta, né? Mas eles vão ter que experimentar a consequência das atitudes deles, mais um pouquinho lá na terra, né? Dos inimigos, mas eu vou estar com eles ali. E eu não vou odiar eles pelo que eles fizeram, né? Pelo contrário, eu vou amar eles e eu vou me lembrar da aliança que eu fiz, né? Então, no versículo 46, finaliza a aula de hoje, amém. Diz assim, são estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Então, aqui, tudo isso que a gente viu, a gente lembra que era aqueles 40 dias e 40 noites de Moisés lá no monte, falando com Deus, né, para pegar as tábuas, tá? Então era tudo isso aqui, né? Aqui provavelmente foi a primeira vez, né? Mas a gente lembra que teve uma interrupção ali, que Deus mandou Moisés descer, porque o povo estava criando bezerro, né? Então talvez tenha sido a segunda também, né? Porque desce pela mão de Moisés, então deve ser as tábuas, né? Então aqui vai descer as tábuas na mão de Moisés, e Moisés então desce com todos esses estatutos, juízos e leis, né? Então desce com tudo isso para que o povo cumpra ali e obedeça a Deus, tá bom? Então hoje encerra a aula, né, o capítulo 26,